Bom dia, mas também pode ser boa tarde, mas também pode ser boa noite, independentemente do tempo em que nós estamos aqui compartilhando saberes, compartilhando experiências. O importante é que você sempre é muito bem-vindo para a gente continuar essa trajetória, esse caminho do novo ensino médio, dos itinerários formativos. E o tema que a gente vai trabalhar hoje, ele é bastante impactante no momento de vida que você, estudante do ensino médio, está passando, e principalmente para os seus projetos, para as suas perspectivas, por tudo aquilo que você está almejando a partir de um futuro acadêmico e um futuro profissional. Então, sem enrolação, vamos lá falar o tema da aula de hoje. Bota no LED, a gente está vendo aqui. Trabalho político e pensamento econômico é o nosso componente e o tema da aula é emprego e desemprego. Já estamos na atividade integrada número 3. O aprofundamento, você já sabe, é o hashtag. Quem divide, multiplica, onde nós procuramos amenizar, humanizar, dar um sentido muito mais social para estatísticas, para números, para contas, mostrando que as chamadas ciências exatas têm uma relação direta com as ciências sociais. E a unidade curricular, olha lá, não esquece, números também importam nessa pegada que eu comentei com vocês. Eu gosto também de trabalhar, sempre aqui identificar, sempre aqui detalhar a habilidade geral básica relacionada ao teu ano específico, ao teu momento específico, que é o segundo ano médio, e o objetivo. Vamos dar uma lidinha juntos, identificar e analisar as relações entre sujeitos, grupos, classes sociais e sociedades com culturas distintas, diante das transformações técnicas, tecnológicas e informacionais e das novas formas de trabalho ao longo do tempo em diferentes espaços, urbanos e rurais e contextos. E o objetivo da aula é problematizar a questão do trabalho e do emprego. Quero trocar uma ideia com você agora. É muito curioso, inclusive, a origem da expressão, né, do nome trabalho. Trabalho vem de uma expressão greco-romana, chama-se trepalium, que se você traduzir aqui ao pé da letra, significa algo como tortura. Espera aí, professor, lá na antiguidade as pessoas viam trabalho como tortura? É a mesma perspectiva de escala de valores que nós temos hoje com o trabalho? Olha que curioso, na antiguidade não era considerado digno de uma pessoa qualquer atividade que fosse repetitiva, braçal, operacional. Quando a gente fala principalmente das civilizações clássicas, Grécia e Roma, essas atividades, seja no ambiente agrícola, ou seja no trabalho pesado urbano, era feito por prisioneiros de guerra que eram escravizados. Inclusive, tem uma concepção aqui bastante curiosa. A gente considera a pessoa, com os nossos valores atuais, contemporâneos, a gente considera a pessoa quem é humano. Você já nasce na condição de pessoa. Na antiguidade clássica, pessoa era quem desenvolvia determinadas atividades que nunca eram relacionados com o chamado trabalho pesado. Olha que loucura. Então, pessoa era a pessoa que era o sujeito que fazia guerra, a filosofia, que trabalhava com questões conceituais mais sofisticadas e, principalmente, se a gente for aqui pegar da Grécia Antiga, homens. Então, o conceito de pessoa, ele estava muito relacionado ao mundo do trabalho de forma profundamente pejorativa. E aí alguém deve estar me perguntando, isso só vai mudar na época do capitalismo, guerreiro? Não. Durante a Idade Média, já começa a surgir uma produção dentro da Igreja Católica que começa, de alguma forma, a resgatar o trabalho
como algo benéfico ao ser humano. Resgatar o trabalho como uma forma de higienização mental, de produtividade bem-vinda, de estabelecer essa relação do trabalho com as questões divinas. Para ser mais específico, quem trata disso é São Bento, que inclusive cria uma ordem beneditina, valorizando a questão do trabalho, principalmente colocando esse tema a serviço de Deus. Mas é no capitalismo, principalmente, que o trabalho ele vai determinar, veja bem o que eu estou falando, o tempo. Você já ouviu falar naquela maravilhosa obra do Charlie Chaplin chamado Tempos Modernos? E por que essa obra cinematográfica clássica, né? Por que tem esse nome Tempos Modernos? Porque à medida do tempo, ela passa a se submeter à produção. Então, a sua vida, ela passa a ser dividida entre o momento de lazer e entre o momento de produção, sendo que o momento de produção, o momento das atividades capitalistas, ganha uma hipervalorização comparado com outros momentos. E junto com essa hipervalorização, algo muito curioso, a escala de valores relacionada ao trabalho, ela também ganha o campo moral. Professor, peraí, explique isso direito para mim. O que você quer dizer? Ora, é muito comum a gente estabelecer aqui uma escala moral numa comparação entre, veja bem a expressão que eu estou usando, trabalhadores e vagabundos. Muita gente relaciona o sentido da vida, o sucesso, questões ligadas ao indivíduo ser bom ou mal, principalmente ancoradas nas funções de trabalho que ele exerce e principalmente se ele está empregado. Isso é tão forte, mas tão forte, que há pouco tempo atrás, inclusive hoje, antes de vir para a aula, eu estava ouvindo de algumas pessoas dizendo com muito orgulho o namorado de um parente, né? o namorado que uma parente estabeleceu numa relação afetiva, e relacionando a importância desse namorado com o fato dele ser médico. Então, reparem, a escolha profissional que você... Não é só estar empregado, mas o exercício profissional ao qual você se relaciona, ao qual você produz, acaba também criando aí uma escala de valores morais no olhar da sociedade. E eu estou fazendo tudo isso aqui não é só por uma questão de digressão histórica, porque, por exemplo, algumas pessoas são empregadas em trabalhos que elas gostam. E isso é uma bênção. Algumas outras pessoas precisam de um emprego apenas para sobrevivência. E foi o emprego que as escolheu, mas elas não têm muita opção em recusá-los. Elas são obrigadas a fazê-lo. E tem outras, do qual inclusive a gente vai trabalhar aqui durante todo o percurso da aula, que desesperadamente precisam de uma alternativa de sobrevivência, precisam de um emprego. Outra questão também que eu queria aqui levantar, antes de ir para alguns ensejos, né, para algumas ilustrações mais pontuais da aula, é que por muito tempo se advogou a ideia de que com o passar das revoluções industriais, nós estamos entrando agora na 4ª revolução industrial, o tempo do trabalho para o humano ia ser diminuído, porque as máquinas fariam boa parte de toda a linha de produtividade. E aí o homem ficaria mais livre para criar, para aprender, para estudar, para contemplar, para produzir arte, fruição. Inclusive tem um livro muito famoso que o professor que deve estar me acompanhando aqui certamente já ouviu falar, o chamado Ócio Criativo,
de um sociólogo italiano, onde ele analisa a capacidade do ser humano de se aproveitar desse tempo a mais para se enriquecer culturalmente. Mas, meus amiguinhos, na prática não tem isso, não é isso que vem acontecendo. É claro que da primeira e segunda revoluções industriais, quando o homem trabalhava 14, 16 horas por dia, isso foi sendo reduzido para 8. Mas nessa transição da terceira para a quarta revolução industrial, o que nós temos acompanhado é pessoas acumulando atividades e empregos para poder fechar a conta no orçamento final. De modo que essa linha otimista que a gente vinha estabelecendo no último século, de que as máquinas compartilhariam conosco a produtividade e isso nos daria mais tempo para nós mesmos, ela tem sido bastante questionada. Ao ponto, inclusive, de nós termos atualmente pessoas que defendem a ideia de uma espécie de neoludismo. Ah, guerreiro, papo cabeção de novo. O que é esse tal de neoludismo? A ideia de que as máquinas, na perspectiva da automatização, da robotização, certamente vai tirar dos homens a maior parte dos empregos. Isso é bastante complicado, isso é bastante temerário, e esse é um debate que a gente não dá para ficar adiando. Por isso, esse meu aluninho, essa minha aluninha, o professor companheiro que está aqui nos acompanhando, ele sabe que o desafio é preparar esse jovem para esse mundo cheio de dilemas, que ao mesmo tempo nos fascina pela questão do avanço tecnológico, que, claro, deixa a nossa vida mais confortável e mais fácil, mas do outro também oferece possibilidades fabris do homem ser substituído por robôs, por chips, por microeletrônica. Vamos lá para o LED agora. Demorei aqui, fiz um editorial, uma introdução. A gente não pode esquecer que emprego é toda a atividade profissional que gera renda. Inclusive, na aula passada, acho que você está lembrado, a gente até disse, né? Emprego é uma coisa, tarefa é outra. Quando você produz algo para gerar renda, sob regime de contratação, você tem um emprego. Vamos colocar aqui os tipos mais comuns de emprego que nós conhecemos. Olha lá. O chamado emprego formal. Há uma relação contratual entre as partes e no Brasil, mesmo com a flexibilização das leis trabalhistas que ocorreu a partir de 2017, ou seja, faz pouquíssimo tempo, a maior parte das relações contratuais são feitas de forma institucional. E dentre essas formas institucionais, a mais clássica de todas, que existe no Brasil desde a era Vargas, nós já vimos isso também nas aulinhas de história, é a CLT, a chamada Consolidação das Leis Trabalhistas, que oferece aí uma colcha de direitos e seguridade social entre o trabalhador e regula as questões organizacionais que envolvem aí, evidentemente, uma relação de poder. De um lado, o patrão, do outro, o empregado, o trabalhador. Mas vamos lá para o LED, vamos para o segundo modelo. O segundo modelo é o chamado emprego informal. Ok, a pessoa está empregada, mas não há relação contratual. Muita gente, inclusive, principalmente o pessoal mais das antigas, ao qual eu me incluo, a gente chamava isso de bico. Você é, entre aspas, contratado. Na verdade, você é chamado para fazer um trabalho, na verdade, você é chamado para desenvolver uma determinada função, mas se não há mediação institucional aí, vale o acordado entre palavras. E como não há essa mediação institucional, é muito comum que esse acordo
por uma questão de relação de poderes entre patrão e empregado, o empregado ele perca, não tenha uma grande parte dos direitos trabalhistas convencionais. Esse mesmo que você conhece, que você está lembrado, né? A gente está falando das férias remuneradas, o descanso semanal remunerado, o 13º salário e algumas questões ligadas aí à saúde do trabalhador. É o chamado bico. Inclusive, nesse modelo aqui, o debate hoje se ampliou bastante na mídia, se ampliou bastante na academia, se ampliou bastante, inclusive, nas arenas políticas. E por que isso aconteceu, professor? Porque, lembra lá no comecinho da aula, quando a gente falou de mudanças técnicas, informacionais, tecnológicas do trabalho, nós temos um modelo hoje que ninguém tinha previsto, quando as leis trabalhistas foram criadas, que um dia ele aconteceria, que é o chamado modelo por aplicativo. E aí é muito curioso, porque a pessoa que trabalha, ela tem uma relação, como que eu posso dizer assim, a distância, porque, entre aspas, o empregador dela, ele só aproxima o cliente do consumidor, o produtor do consumidor. Ele só faz essa mediação que quase sempre acontece na esfera da internet, acontece na esfera da comunicação super interconectada. E aí tem uma outra questão também curiosa. No mundo do trabalho, sempre foi clássico o patrão fornecer as ferramentas necessárias para a produção. As máquinas pertenciam ao patrão, a matéria-prima pertencia ao patrão, a energia pertencia ao patrão. E ele contratava a mão de obra e, em troca, pagava o salário. Esse modelo de aplicativo, que é muito comum nessa seara que a gente está olhando aqui de trabalho informal, os instrumentos de produção pertencem ao próprio trabalhador. Seja ele o carro do aplicativo, que ele trabalha no aplicativo, chega a bicicleta que ele está ali, né? A moto para entrega, etc. E aí acontece uma coisa curiosa, porque a depreciação física das ferramentas utilizáveis para a produção é um ônus do próprio trabalhador. Então, além de muitas vezes ele não ter direitos trabalhistas, de aquilo acontecer de forma informal, como nós já falamos, de não estar regulado muitas vezes de forma institucional, ele tem que arcar também com o desgaste daquilo que é utilizável para que ele possa garantir a sua subsistência. E a gente tem um terceiro modelo aqui, que eu coloquei entre aspas, eu deixei bem en passant, que é o chamado emprego autônomo. Aqui está mais no campo do trabalho, mas eu deixo isso porque muitas vezes alguém que está nos assistindo aqui pode de repente ser seu próprio patrão e criar condições de gerar o seu próprio emprego, aquilo que a gente chama de trabalho autônomo. E olha, gente, universidade é super importante, qualificação técnica é fundamental para a melhoria de renda, mas a gente tem que ser sincero ao estudar economia, por exemplo, de que ela sozinha muitas vezes não é o único caminho para o sucesso. E de que muitas vezes também você pode encontrar alguma alternativa no chamado trabalho autônomo. Isso não significa que é mais fácil, tá? Quero deixar isso muito claro. Porque o trabalhador autônomo, ele depende de uma clientela do qual, se ele não construir, do qual, se ela não acontecer, o negócio que ele criou não tem como prosperar, não tem como se manter. Isso é bastante complicado. Vamos aqui para o próximo LED. A gente vai dar a definição de desemprego. É uma definição que eu estou compartilhando aqui com vocês, trazida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
o órgão de melhor credibilidade no assunto, que é o IBGE. Inclusive é o IBGE que divulga mensalmente as taxas de empregabilidade, desemprego. Vamos ver aqui do ponto de vista técnico. O desemprego se refere a pessoas com idade para trabalhar. E olha que curioso. No Brasil, acima de 14 anos, primeiro como aprendiz, num esquema de trabalho que não comprometa o foco principal, que é o estudo, a pessoa a partir dos 14 anos ela já é considerada apta para o trabalho. Então, o desemprego se refere a pessoas com idade para trabalhar, que não estão trabalhando, mas estão disponíveis e tentam encontrar trabalho. Uma coisa que me chama muito a atenção quando a gente olha as taxas de empregabilidade e desemprego no Brasil, é algo que, inclusive, de repente, seria uma boa ideia o professor debater com seus aluninhos. É a questão de pessoas que desistem de procurar emprego. Nossa, professor, existe isso mesmo? Sim. São pessoas que passam tanto tempo desempregadas e se desiludindo, né, na perspectiva de conseguir um trabalho digno, que de alguma forma elas deixam de procurar emprego e buscam alternativas quase sempre relacionáveis a um bico ou à família para poder ter o seu sustento. Isso é bastante complicado. É um outro debate que pode se abrir também no ambiente da sala de aula, é que essas pessoas um dia vão envelhecer. E essas pessoas vão depender de aposentadoria, vão depender de uma previdência social, só que na medida em que elas não reúnem condições para conseguir financiar, ainda que seja pelo serviço público, a sua previdência, fica bastante comprometida a perspectiva de futuro que ela vai ter na velhice. Num momento onde a força de trabalho dela fica diminuída pela questão da idade, e ela vai precisar muito mais de serviços médicos, de amparo, em virtude do tempo que vai correndo, não é mesmo? Vamos voltar aqui. Eu quero trazer outros dados para vocês. Entre novembro de 2021 e janeiro de 2022, né, isso aqui está datado, quer dizer que muda principalmente a cada trimestre, nós temos uma taxa de desemprego de 11,2%, o que compreende aí 12 milhões de pessoas que não estão trabalhando, mas estão disponíveis e tentam encontrar trabalho. Prof, eu quero ter um parâmetro, né? 11,2% de desemprego é muito ou pouco? Se nós compararmos com a maioria dos países ocidentais, economias industriais, a nossa taxa de desemprego atualmente, nesse momento que eu estou falando com vocês, ela é considerada relativamente alta. E nessa perspectiva, do ponto de vista também econômico, a quantidade de muita gente desempregada, nós temos aí um chamado arroxo salarial. Muita gente desempregada, o mercado de trabalho, ele não fica muito convidativo para que as pessoas consigam ganhos melhores, né? Então, esse é um cenário completamente pouco atraente para os trabalhadores, sejam eles formais ou informais. E outro dado aqui que é bom dizer, a renda média dos brasileiros empregados, segundo o IBGE, é R$ 2.489. Se a gente fizer as contas tomando como parâmetro o salário mínimo de 2022, cerca de 2 salários mínimos é a renda média dos trabalhadores. E é claro que isso impacta no consumo, é claro que isso impacta na qualidade de vida. Mas a gente também tem que analisar aqui os tipos de desemprego. A aula está caminhando para isso agora. Nós temos, primeiro, o desemprego estrutural. Tudo aquilo que é estrutural, gente, é aquilo que tem como base a ciência econômica. Então,
Em outras palavras, se a estrutura econômica está comprometida, se nós temos um período de não desenvolvimento, de estagnação econômica, fica escassa a demanda por trabalhadores. Ou seja, menos investimento, os patrões contratam menos e isso impacta diretamente na taxa de desemprego. Nós temos também o desemprego tecnológico, que é algo que eu tenho insistido, tenho falado bastante com vocês, quando simplesmente, vejam bem a palavra que eu vou usar, o emprego é extinto. Vocês ouviram? Ele é extinto. Não precisa mais da pessoa. Uma máquina vai fazer aquilo. Um chip vai fazer aquilo. Um robô vai fazer aquilo. E eu preciso lembrá-los que com a chegada do 5G, e a popularização da velocidade infinitamente maior que esse recurso vai dar à interconexão, os trabalhos robotizados, eles poderão, ouçam bem o que eu vou dizer, se mover. E na medida em que esses robôs possam se mover, uma grande parte de funções muito automatizadas, muito mecanizadas, começarão a ser transitadas para o trabalho robotizado. E é claro que isso vai impactar bastante na questão do desemprego. Vamos continuar aqui? O próximo, o desemprego conjuntural. Conjuntura, gente, é quando acontece algo, tá? De repente você tem aí uma explosão de crise como foi a de 2008, como foi a crise de 2003, ou se a gente fazer uma digressão maior na história, a de 1929, há um fato que gera uma profunda crise econômica e isso vai impactar diretamente na questão da empregabilidade. Professor, mas qual que é a diferença da conjuntural para a estrutural? A conjuntural, ela tende a passar. A estrutural é como a economia fica estabelecida, tá? Portanto, ela é de muito maior prazo. Vamos para a próxima aqui. Temporário. Você é contratado, por exemplo, para fazer uma determinada coisa que se encerra quando essa atividade chegar ao fim. Sei lá, uma lavoura, fazer um tipo de transporte, ou seja, essa atividade ela vai demandar o tempo desse mesmo transporte. Quando acaba essa atividade, você volta a ficar desempregado, é o chamado desemprego temporário. Ele é sazonal, com o encerramento de atividades, conforme eu comentei. E tem o chamado friccional. É quando uma pessoa muda completamente a atividade que ela exerce no trabalho. E entre a atividade que ela encerra, porque ela fez uma nova escolha, e ela começar a nova atividade que ela escolheu, esse ato, esse espaço, a pessoa então, se ela ficar desempregada, é o chamado emprego friccional. Eu quero aqui terminar a aula sugerindo algumas problematizações acerca dessa questão da empregabilidade e do desemprego, que está relacionado diretamente ao trabalho que vocês estão fazendo no componente que a gente está trabalhando, tá, gente? Olha lá. Quais são os tipos de emprego mais comuns, incomuns e ausentes na localidade onde o professor e o aluno estão? Esses empregos, eles foram escolhidos? Ou a pessoa está trabalhando nisso por falta de opção? Qual é a formação escolar desses trabalhadores? Os empregos são formais ou informais. E algo que para mim é preponderante, não é algo secundário não, tá, gente? Porque a gente está falando de qualidade de vida, a gente está falando aí de saúde mental e física, se essa pessoa tem satisfação pessoal ou não com o trabalho dela. Fica aqui também uma sugestão de roda de conversa sobre globalização, prós e contras. Se o estudante já tem no radar dele algum interesse específico sobre uma carreira profissional, é legal o professor trocar uma ideia e entre todos aí, porque quanto mais a gente debate, mais a gente esclarece as coisas. Queria agradecer de coração a presença de todos. A gente se encontra na próxima. Avaliem a aula. Brigadão. Tchau, tchau. Valeu.